Voltamos, queridos. Agora para falar da potenciação de inteiros irracionais. Você já conhece essa operação dentro dos números naturais. O que muda agora? Sinais. A gente tem que ficar atento como é que a gente trabalha com esses sinais. Mistério? Nenhum. A gente vai fazer com calma, com tranquilidade e eu conto contigo. Vamos lá. Bom, potenciação. O que é isso? De forma geral, a gente pode até falar assim, ó. A elevado a n é igual a vezes a e assim por diante. Sendo que o a pertence aos racionais e n pertence aos naturais positivos. Ai, caramba, Luciano, traduzo. Quando eu digo para você que a pertence aos racionais, está vendo aqui embaixo, ó, eu estou dizendo para você que a pertence aos racionais. Eu estou dizendo que a base, o a gente chama de base, pode ser um número qualquer. E n pertencente aos naturais positivos, o meu n ali em cima em vermelho, é o expoente. O expoente pode ser qualquer número natural maior do que zero. Se isso acontecer, eu o escrevo simplesmente como um produto de fatores iguais tantas vezes, olha só, quantas o expoente mandar. Simplificou? Repara nesses próximos exemplos. Você já conhece isso. É o produto de fatores iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Ué, 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever como sendo simplesmente 2 elevado a 3. Por que 2 elevado a 3, Luciano? Ué, quantas vezes eu vejo 2 aqui? Não vejo 2 3 vezes? Beleza. Próximo, 7 vezes 7 vezes 7. O 7 aparece quantas vezes para a gente? 4? Então, isso é 7 elevado à quarta potência. Volto aqui em cima para falar para você que toda vez que o expoente for 3, a gente chama de cubo, certo? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Cubo. Foi. Próxima. 5 elevado a 2. Poxa, Luciano, está ao contrário. Isso, porque toda vez que eu vejo que tem um número elevado a outro, o de baixo é a base. Significa que ele vai se multiplicar tantas vezes quantas o de cima mandar. Então, isso nada mais é do que 5 vezes 5. Ok? Próximo caso. 8 elevado a 5. 8 elevado a 5? Caramba! Isso é o 8, que é a minha base, vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8, 5 vezes. Não é 8 vezes 5. Toma cuidado com isso. Tem muita gente que confunde. Aqui, ó, 2 elevado a 3 não dá 6. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 7 elevado a 4 não é 7 vezes 4 simplesmente. 7 elevado a 4 é o 7 vezes o 7 vezes o 7 vezes o 7 4 vezes. E isso dá para a gente 2.401. 5 vezes 5, olha lá, o 5 ao quadrado, eu nem falei, né? Mas você sabe que quando está elevado a 2, a gente chama de quadrado. Eu vou simplesmente colocar 25 e não 10, como muita gente confunde. Não é o seu caso, né? Queridos, se for uma fração, como é que fica? Ué, qual o mistério? Se for uma fração, eu simplesmente digo que essa fração, cuja base aqui, ó, é 2/7, está elevada ao expoente 3, porque apareceu 3 vezes o 2/7. Certo? Ao contrário aqui, 1,3 elevado à quarta potência. Eita, 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Tudo bem? Sem muito mistério, né? Calcular, você já sabe, leva-se um tempo, o que for, mas a ideia da potenciação você já tem. Quais são os casos especiais que a gente trabalha, que a gente dá mais atenção na potenciação? O primeiro deles é quando a base é 1.
Se a minha base é 1, olha só, 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. 5 vezes. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Ops, dá 1 isso aqui. Se fosse 1 elevado a 73, eu não vou nem contar. Mas eu sei que se eu sempre ficar multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, sempre vai dar 1. Concorda comigo? Beleza. Aguenta aí, vamos para a próxima. Quando a base é 0? Quando a base é 0, eu vou fazer sempre 0 vezes 0 vezes 0 e assim por diante. Então, se for 0 elevado a 3, é 0 vezes 0 que dá 0, vezes 0 deu 0. É 0. Se for 0 elevado a 129, Luciano, você está brincando comigo? Eu vou fazer o 0 vezes ele mesmo 129 vezes? Tem necessidade? Você já não sabe que dá 0? Beleza. Você já começou a reparar as coisas que eu quero que você perceba. Eu falei da base 1 e da base 0. E se o expoente for 1? Eita! Se o expoente for 1, eu tenho, por exemplo, 1 lá no expoente e a base é 2 quintos. Significa que a base 2 quintos aparece quantas vezes? Ué, uma só. Então é simplesmente 2 quintos. Tranquilo, né? E se o expoente for 0? Ah, se liga nessa. Se o expoente for 0, qualquer que seja a minha base, o resultado é 1. Qualquer que seja a minha base, se o expoente for 0, o resultado é 1. Então, eu vou generalizar para você usando aqueles artifícios lá do A e do N que a gente viu no primeiro slide. Eu vou dizer que toda vez que a minha base for 1, não importa o expoente, resultado dá 1. Se a minha base for 0, não importa o expoente, resultado é 0. Não importa a minha base, se o expoente for 1, o resultado é o próprio número da base. E não importa a minha base, se o expoente for 0, o resultado é 1. Eu aposto que você está me perguntando assim, ó, caramba, por que o expoente 0 dá resultado 1? Então eu vou abrir uma caixinha aqui para a gente pensar junto. Ó. Observa comigo aqui. Vou colocar de amarelo. Repara, se a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3, a gente sabe que isso dá 8. Se eu tiver o 2 elevado a 2, repara que eu tirei um 2 dessa história, não tirei? Eu dividi por 2, isso deu 4. Se eu tenho 2 elevado a 1, eu tirei um 2 dessa história. Então vai ser o 4 dividido por 2, que vai dar 2. Se eu tiver o 2 elevado a 0, ops, eu tirei um 2 dessa história aqui. Então é 2 dividido por 2, que vai dar 1. Você acompanhou comigo? Eu vim tirando um 2 do expoente, ali, um númerozinho do expoente, eu tirei um 2 desse meu produto. Olha lá, dividir por 2. Vim dividindo por 2. Vim dividindo por 2. E aí você conclui que dá sempre 1. Poderia fazer isso com qualquer outro número. Se eu fizer 5 elevado a qualquer valor e vier sempre tirando, quando eu chegar no 5 elevado a 1 e passar para o 5 elevado a 0, ó, 5 elevado a 1 dá 5. Quando eu dividir por 5, vai dar sempre 1. Então, guarda essa ideia, que ela vai ser útil para a gente um pouquinho ali na frente. Tá? E aí entra a grande questão. Luciano, e quando a base é um número negativo? Cara, é para pensar. E eu quero que você acompanhe esse raciocínio comigo. Ó. A ideia da potenciação, ela é a mesma, só que tem o sinal de menos nessa história. Aqui, veja só. Menos 3 elevado a 4. O que significa menos 3 elevado a 4? Ué, até onde eu sei, menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai me dar mais 81. Lembra? Menos vezes menos dá mais vezes menos. Deixa eu fazendo a setinha para você ver comigo. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos, mais.
3 vezes 3 vezes 3, 81. Show. Olha o próximo. Menos 1 meio elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. Menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. Repara nos sinais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos 1/8. Multiplicação de fração. Próximo caso. Menos 0,4 ao quadrado, que nada mais é do que menos 0,4 vezes menos 0,4. Menos e menos, mais. Então, esse resultado é positivo. Mais 0,16. Próximo caso. Menos 1 elevado à quinta potência, que a gente já sabe que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Sinais. Menos e menos mais. Mais vezes menos menos. Menos vezes menos mais. E vezes menos, menos 1. Você percebeu alguma coisa que tem a ver com o que a gente estudou lá na multiplicação de números inteiros e racionais? Você percebeu que a gente te deu uma dica? Pois é, eu vou deixar essa dica aqui agora, ó, de uma outra maneira. A gente pode prever esse sinal aqui, ó, do resultado de acordo com o expoente. Porque o expoente é quem vai dizer quantos fatores negativos eu tenho, igual a gente falou na multiplicação. Por isso que eu disse que aquilo lá era um spoiler, que aquela aula era muito importante. Olha só, fica a dica. Quando a base é negativa, e eu reforcei, base negativa não me interessa se é positiva, só vou me preocupar com o sinal quando a base, olha aqui, ó, for negativa. Se a base for positiva, sempre vai dar positivo. O sinal do resultado vai depender do expoente. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Por quê? Olha para lá. Se é menos 3 elevado a 4, significa que eu vou ter 4 fatores negativos. 4 é par, positivo meu sinal. Beleza? Deu para acompanhar? Repara que eu vou te mostrar o que você viu lá na aula de multiplicação. Ó, aqui para gente. Podemos prever o sinal do resultado de uma multiplicação de vários fatores. Se a quantidade de fatores for par, positivo, ímpar, negativo. Lembrou dessa aula? Pois é, eu falei para você que era útil. Tudo que a gente falar vai ser usado daqui a pouquinho. Vou voltar nesse mesmo slide que a gente estava antes, só que agora apagado para chamar a atenção de uma coisa muito interessante. Olha aqui, ó. Cuidado. Menos 3 ao quadrado é diferente de menos 3 ao quadrado. Você consegue perceber a diferença? Quando eu digo para você menos 3 ao quadrado, esse primeiro caso aqui, ó, esse primeiro caso, eu estou dizendo que a minha base é negativa. Consegue perceber? Significa que isso aqui é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais 9. Foi? E o outro, por que é diferente? Porque se não tem um parênteses juntando o 3 ao sinal de menos, esse menos não entra na minha base. Ele simplesmente fica aqui fora, esperando a conta que eu vou fazer aqui, ó. Então, é 3 ao quadrado, que dá 9. E o menos, Luciano? O menos estava fora da potenciação. Ele estava aguardando aquele resultado. E os dois são iguais? No way. Sem chance. Aqui, ó. Isso não é a mesma coisa. Toma muito cuidado com isso. Parênteses fazem diferença nas operações. E agora? E quando o expoente é um número negativo? Você vai até botar o óculosinho para pensar. Acompanha comigo essa ideia aqui, ó. Vou botar a caixinha para a gente pensar junto. Nossa caixinha do pensamento. Tem muito mistério, não. Lembra daquele 2 que a gente trabalhou lá e veio descendo ele no expoente? Vou botar de novo aqui, ó. 2 elevado a 3, você calculou comigo que era 8. A gente tirou 2 dessa história,
dividiu por 2, deu 4, que é o 2 ao quadrado. A gente continuou dividindo por 2, chegou a 2 elevado a 1, que dá 2. Chegamos no 2 elevado a 0, que a gente dividiu por 2, deu 1. Aí agora entra. Se eu continuar descendo 1 no expoente, eu passo a ter 2 elevado a menos 1. Ué, mas se eu diminuir 1 no expoente, não foi o 2 que eu dividi? Então, se eu divido esse cara por 2, ó, isso passa a ser 1 meio. Ó, se eu continuar aqui, 2 elevado a menos 2, eu continuei descendo 1 no expoente. É dividir esse cara por 2 também, ó. Olha lá. 1 quarto. E assim por diante. Reparou? Tem alguma coisa ao contrário aqui, ó. Olha bem para esse caso, não tem? É justamente isso que a gente vai observar nos exemplos, ó. 3 elevado a menos 2. O que eu tenho que fazer? Simplesmente, quando meu expoente for negativo, não estou falando de base, eu estou falando de expoente, eu vou inverter a minha base. Você viu na aula anterior inverso multiplicativo? Então eu vou inverter o 3 sobre 1. É importante colocar na forma fracionária. O inverso dele é 1 terço. Quando você inverter a base, pronto, acabou. O expoente deixa de ser negativo, passa a ser positivo. 1 terço ao quadrado, mole para a gente, 1 terço vezes 1 terço, 1 nono. Você viu isso aqui? Por que você não botou assim, Luciano? Ué, bastava eu botar parênteses aqui e elevar a 1. Não dava no mesmo? Se eu tivesse feito aqui, ó, esse 1 quarto, acompanha comigo, 1 meio, o que era negativo passar a ser positivo, esse não dava 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. É isso. Daí é que vem essa história do expoente negativo, certo? Mais um exemplo. Quando já é fração, o que eu faço? Ué, já está na forma fracionária, inverte. Menos 2 inteiros. Luciano, não tem a ver ó, o sinal do expoente aqui com o sinal da base? Não fica positivo? Não. Sinal do expoente não inverte, não mexe, não troca sinal de base. Eu falei inverso. Inverso não é oposto. Vou continuar com menos 2 inteiros. Elevado a 1, ó, simples. Menos 2. Próximo. Menos 0,4 elevado a menos 3. Eita, Luciano, como é que eu passo isso para fração? A gente já conversou, não foi? Vou botar aqui no cantinho em verde, ó. 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, concorda? Então, ó, simplificando, 2 quintos. Vou repetir de amarelo para a gente ver que isso é menos 2 quintos elevado a menos 3. Então, o que a gente faz daqui para frente? Ué, inverte a base e troca o sinal do expoente. Acabou. Lembrando a você que isso aqui vai terminar negativo, porque é base negativa, expoente ímpar, menos 125 oitavos. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Último exemplo. 2 terços elevado a menos 4. Ué, de boa. 3 meios elevado a 4. Inverti, troquei, ó, denominador com numerador e vice-versa. 3 elevado a 4, 81. 2 elevado a 4, 16. Tranquilo? Numa boa? Se for preciso, volta, dá uma revisada, acompanha de novo ou deixa a dúvida lá no